Nós vamos começar. Então, Levítico, eu só queria que vocês me ajudassem com o versículo. Eu acho que eu parei na regulamentação da oferta de cereal, né? Eu não marquei aqui. Toda semana eu faço uma flechinha. Essa semana eu não fiz. Vê se vocês lembram aí. Eu acho que eu parei no versículo 23, né? 6, 23. A gente começa hoje a regulamentação da oferta pelo pecado. Levítico 6, a partir do versículo 24. Vê se é isso. Quem anota aí, se puder confirmar para mim se foi isso. Eu acho que eu falei sobre as duas primeiras, né? A regulamentação do holocausto e da oferta de cereal, não é isso? Acho que agora a gente vai para oferta pelo pecado. Tá certo, viu, Elis? É isso? Aqui. Vamos começar a regulamentação de ofertas pelo pecado. Então tá bom. Então bora lá. Então, gente, Levítico capítulo 6, versículo 24 até o versículo 30. Nós vamos esse primeiro pedacinho aqui, que é o final do capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 24 diz assim: O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima, mas toda a oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Então esse é o primeiro trecho que a gente vai ver hoje, que está falando sobre essa questão das regulamentações. Só voltando a falar sobre essa palavra regulamentação. Nós começamos com as ofertas, né? Então capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e o início do capítulo 6, todos eles, esses primeiros 6 capítulos, eles falam dos tipos de ofertas que nós temos então na palavra de Deus para a tribo de Levi e para o povo de Israel. Então, os 6 primeiros capítulos vão falar sobre os tipos de ofertas. Deus vai falar sobre esses tipos, Deus vai explicar o que significa esses tipos, para que cada um deles serve. Quando ele começa a falar no capítulo 6, versículo 6, 8, sobre a regulamentação, Deus está então dando uma regra que será seguida pelos sacerdotes, pela tribo de Levi e por todo o povo de Israel de forma minuciosa. Então, é basicamente a lei que vai reger todo as ofertas, né? A forma como eles vão fazer essas ofertas diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente, dependendo do tipo de oferta. Então, por isso que ele está falando sobre essa palavra regulamentação, né? Então, ele traz essa palavra como se fosse, então, uma regra que vai ter que ser seguida cada vez que o sacerdote for fazer uma oferta de qualquer um desses tipos, ele tem que seguir à risca o que está estipulado aqui na lei, o que está estipulado aqui no livro de Levítico. Lembrando também que o livro de Levítico, Soninha, tá aberto o áudio aí, pode dar interferência aí se fizer algum barulhinho aí. Lembrando que essa questão do livro de Levítico, ela é exclusivamente um livro que foi dado para que a tribo de Levi e a família dos sacerdotes, eles tivessem o livro de regras deles, né? Vamos dizer assim. Esse é o livro que toda a tribo de Levi e a família sacerdotal, a família de Arão, teria que ter debaixo do braço para o resto da vida deles. Toda essa lei, ela foi dada como uma regra para até Jesus voltar.
vamos dizer assim, tá? Então toda a tribo de Levi, o povo de Israel, eles têm esse livro como o principal para eles, no sentido da regulamentação das regras de santidade e de como eles devem, o que eles devem fazer para permanecer em comunhão com o Senhor. E quando eles pecam, o que eles deveriam fazer para voltar a ter a comunhão. Lembrando que não há possibilidade de alguém no meio de Israel estar em pecado e permanecer em pecado. Eles precisavam, cada vez que eles pecassem, eles precisavam se consertar, eles precisavam voltar para a comunhão com Deus. Israel não podia estar debaixo de pecado, porque pecado traz a consequência. Qual é a consequência do pecado? A morte. Então, todo pecado no meio do povo de Israel atraía para eles as maldições, que a gente vai ver lá no livro de Deuteronômio, quando a gente estiver estudando eles. Então, tanto a bênção quanto a maldição, elas estão à nossa disposição. Vai depender da nossa forma de viver para que isso aconteça. Eu não sei se no início do livro, na primeira aula ali eu falei, mas esse livro de Levítico, ele foi escrito aproximadamente durante 1 ano, tá? Então isso aqui Deus não deu para Moisés em alguns dias, não. Isso foi um processo de escrita, isso foi um processo de fala de Deus com Moisés, para que ele deixasse essas regras claras aqui para Israel, tá? Então não foi um livro feito assim de uma hora para outra, não. Os estudiosos dizem aí, em média de 1 ano, foi o prazo em que o Senhor foi falando com Moisés e ele foi então deixando esse livro pronto para que os levitas usassem, tá? Então vamos lá. Ele fala então sobre agora a regulamentação da oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado, a gente leu ela lá no capítulo 3, né? 4. Capítulo 4 ele vai falar sobre a oferta do pecado, e essa oferta ela tinha a ver justamente com a questão do pecado. O próprio nome dessa oferta já fala, né? Pecou, era esse tipo de oferta que deveria ser dado. Naquela tabelinha que eu coloquei lá para vocês uma foto, e que eu prometi que eu vou fazer uma cópia, de preferência colorida, aí para vocês terem, para deixar aí na Bíblia ou nos estudos de vocês. Não me deixem esquecer, me cobrem isso durante a semana para eu providenciar, e é bem legal. Olha o que ela fala aqui para nós. A oferta pelo pecado. Essa oferta ela deveria ser feita por alguns tipos de pessoas. Lembra que a gente leu alguns tipos de pessoas? Então, a oferta do sacerdote deveria ser um novilho sem defeito. Então, era um boi novinho, né? Um novilho sem defeito. Da comunidade, se a comunidade inteira de Israel pecasse, eles deveriam também oferecer um novilho sem defeito. Se fosse um chefe de família, algum chefe ali das tribos de Israel, ele deveria trazer um bode sem defeito. Do homem comum, o homem comum que a gente fala é alguém que não é um chefe de família, por exemplo, o filho de um líder da tribo, alguém da comunidade de Israel que fosse homem. O homem comum, ele deveria trazer uma ovelha ou uma cabra, ou 2 rolinhas, ou 2 pombinhos. Se fosse muito pobre, ele poderia trazer de farinha. Então, a oferta pelo pecado, percebam um detalhe que eu acho que eu falei no dia que a gente estava estudando o capítulo 4, mas vou voltar a falar. A oferta pelo pecado, além de ter níveis de tipos de oferta, né? Então, vai desde a responsabilidade do sacerdote, até o homem mais comum ou a pessoa pobre, sem condições financeiras. Deus dá a oportunidade da pessoa oferecer uma oferta pelo seu pecado e voltar a ter comunhão com Deus. Então, isso serve de lembrança para nós de que Deus não faz acepção de pessoas, no sentido de que todos nós, todos, sem exceção, pobre, rico, milionário, miserável, qualquer tipo de pessoa, homem, mulher, jovem, criança, adolescente, adulto, idoso, qualquer pessoa de qualquer nível social e de qualquer sexo, feminino ou masculino, tem a oportunidade de voltar à comunhão com Deus. É isso que essa palavra está querendo dizer para nós, quando Deus dá opções de vários tipos de oferta,
dizendo que desde o maior até o menor, ele tem essa possibilidade de restaurar sua comunhão com Deus através de uma oferta pelo pecado. Então, nós temos comunhão com Cristo hoje, nós temos acesso a Deus, porque independente da nossa condição financeira, da nossa posição social, independente de sermos homem ou mulher, criança ou adulto, Cristo morreu por todos nós. Então, o sacrifício de Jesus, ele é único, ele é supremo, ele é total e ele abrange todas as pessoas, independente de quem ela é. Então, não faz diferença alguma para Deus por quem Jesus morreu, seja ela quem for, o sangue de Jesus traz essa comunhão novamente. Basta que creiamos, basta que estejamos com Cristo e esse sangue então nos purifica de todo o pecado, ok? Então, na tribo de Levi, ou essa oferta pelo pecado para Israel exclusivamente, fala então dessa possibilidade, gravem isso, gente, fala dessa possibilidade de qualquer pessoa ter acesso a essa oferta pelo pecado e então voltar a ter comunhão com Deus. Então não havia desculpas para qualquer pessoa de Israel, ela dissesse assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar um novilho. Não. Se você não tem condições, você pode levar uma cabra. Se você não tem uma cabra, você pode levar as rolinhas. Se você não tem as rolinhas, você pode levar farinha. Mas você pode oferecer uma oferta pelo seu pecado, ok? Então é disso que Deus está falando. Qual era o procedimento, para essa oferta pelo pecado? Para o sacerdote e a comunidade, somente a gordura é queimada no altar e todo animal queimado fora do arraial. Para os outros, somente a gordura é queimada no altar, ficando o restante do animal para o sacerdote. Então, essa regrinha de como deveria ser feito o procedimento do sacrifício é bem importante, porque a gente viu que tem alguns detalhes que estão ali na palavra que fazem toda a diferença. Para cada tipo de pessoa ali em Israel, a forma como esse sacrifício deveria ser feito é diferente. E isso fala de, aí sim, um tipo de responsabilidade que aquela pessoa tem diante de Deus. Então, o sacrifício de um sacerdote pelo seu pecado é diferente do sacrifício de um homem comum. Isso é óbvio. A responsabilidade espiritual de um sacerdote, de um levita, de um chefe de família ali em Israel era diferente de um homem comum, de um estrangeiro que estivesse em Israel. Teria que ser. Deus nos dá níveis de responsabilidades na sua obra, porque isso faz diferença no reino espiritual. E de acordo com a nossa posição, então, nessa hierarquia, nós precisamos então ter ainda mais a convicção de uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com Deus, porque isso vai fazer diferença na hora que nós formos diante do Senhor, apresentar as nossas vidas, E a finalidade, então, dessa oferta pelo pecado era o sacrifício gerado pela convicção de um pecado cometido, da qual o ofertante se arrependia. Gente, talvez a palavra mais importante dentro da oferta pelo pecado seria a palavra arrependimento, tá? Por quê? Porque tanto para Israel quanto para nós hoje em dia, não faz diferença alguma se a pessoa levasse uma oferta, seja ela de um novilho, ou seja ela da farinha, se ela não tivesse um arrependimento genuíno, ok? Então, se ela não tivesse convicção de que ela havia quebrado uma aliança com Deus, de que ela havia pecado contra os mandamentos do Senhor, e por isso que ela estava, então, ali diante do sacerdote levando aquela oferta, precisava haver arrependimento. O arrependimento é o que gera em nós o desejo pela santidade. Sem arrependimento não há santificação, porque se você não se arrepende do seu pecado, se você não se arrepende das práticas que você tem no seu dia a dia, você vai continuar cometendo elas diariamente. Você vai continuar fazendo aquelas mesmas coisas e aquilo vai se tornar um calo que não vai depois gerar nenhum tipo de arrependimento mais em você. Tem pessoas que, infelizmente,
elas estão tão calejadas no seu pecado que elas já não conseguem mais sentir o Espírito Santo falando com elas a respeito daquele pecado. Então as pessoas elas estão cauterizadas no seu pecado e aquilo faz com que ela não consiga sentir o Espírito Santo dizendo: está errado, você precisa se arrepender. Essa prática não faz sentido para você como cristão. E aí a vida da pessoa, ela não tem uma comunhão genuína com o Senhor, porque ela já cauterizou no seu pecado. Não houve um arrependimento genuíno no início, quando ela pecou as primeiras vezes, ela simplesmente teve um remorso, e ter remorso é diferente de arrependimento. E então ela não se arrependeu e isso não gerou mudança na vida dela. Então Israel não era diferente. Essa questão da convicção do pecado precisaria acontecer para que houvesse arrependimento, para que então o ofertante levasse a oferta pelo pecado, convicto de que ele precisava dessa mudança, desse arrependimento para mudar e não pecar mais naquilo, né? Então é fato que o que Deus deseja de nós é que nós abandonemos o pecado. Podemos cometê-lo? Sim, e infelizmente estamos ainda nessa corrupção da carne. Nós temos ainda o pecado entranhado em nós por causa da natureza de pecado. Mas a palavra de Deus diz que nascidos de novo, nós temos a possibilidade de não pecarmos mais. Então, se o Espírito Santo é aquele que nos capacita a não pecar mais, então nós podemos nos arrepender quando nós pecamos e desejar então não pecar mais naquilo que cometemos o erro naquele momento, ok? Então isso é um esforço de todo cristão em permanecer santo. Era um esforço de todo israelita em permanecer santo diante de Deus, porque senão eles iriam morrer, ok? Então essa é a oferta pelo pecado, só dei uma relembrada aí para nós. Então quando o texto vai falar sobre a regulamentação, vamos voltar aqui para o texto agora. Então ele diz assim, ó, versículo 24 novamente, 6:24. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. 2 pontos. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. Então, a grande diferença, a forma, né, dessa oferta do pecado ser feita, é que ela deveria ser sacrificada, esse animal deveria ser sacrificado no mesmo local aonde é sacrificado o holocausto diário. Lembra que o holocausto primeiro lá, ele era uma oferta que todas as manhãs o sacerdote deveria arrumar a lenha, nós falamos isso na aula passada, e então ele colocava ali aquele holocausto em cima da lenha para queimar, e aquele holocausto deveria ser entregue todas as manhãs ao Senhor. Todo aquele ritual, né, era feito. E o holocausto é a representação de Cristo. Então, todas as manhãs havia uma tipologia de Cristo em cima do altar, que era o holocausto, e era no mesmo lugar onde aquele animal, onde aquele novilho era morto como oferta de holocausto, era no mesmo lugar que a oferta pelo pecado deveria ser sacrificada. Então, tinha um lugar ali no tabernáculo, ali no pátio do tabernáculo, no átrio, aonde o holocausto era sacrificado, e era naquele mesmo lugar, naquela mesma mesa, naquele mesmo local que a oferta pelo pecado também deveria ser sacrificada. O que isso faz a gente pensar, gente? Vocês concordam comigo que a palavra de Deus diz que eu estou crucificado com Cristo, ok? A palavra vai falar que nós estamos crucificado com Cristo. Pega essa. Então, todas as vezes que eu relembro isso, ou que eu trago a minha memória de que eu fui sacrificado no mesmo lugar em que a oferta perfeita, que o holocausto foi sacrificado, que é Cristo, é no mesmo lugar que eu também sou sacrificado todos os dias. Então, o meu pecado, ele precisa ser sacrificado, ele precisa ser entregue ao Senhor no mesmo lugar em que Cristo se entregou. Onde é? Na cruz. Aonde é? Nesse lugar
de sacrifício do holocausto. Entende? Então a palavra está nos levando a pensar de que ali no tabernáculo, a representação de Cristo era a oferta de holocausto. A oferta pelo pecado deveria ser sacrificada no mesmo lugar aonde o holocausto era sacrificado. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Conseguiram compreender isso? A oferta pelo pecado, ela era sacrificada no mesmo local aonde o holocausto era sacrificado. Então, aonde a cruz de Cristo está, é onde o meu pecado também deve ser crucificado, deve ser entregue, entende? Então, nós precisamos estar crucificado com Cristo todos os dias. Nosso pecado precisa ir para a cruz todos os dias. A nossa vida de comunhão com Deus precisa estar crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, né? Paulo vai dizer isso. Então, a gente precisa entender que a nossa vida precisa estar todos os dias nesse mesmo lugar de sacrifício do holocausto, que é na cruz. Então, tomar a sua cruz e seguir a Jesus fala desse lugar de renúncia. Gente, viver uma vida de santidade para a tribo de Levi e para nós hoje é a mesma coisa. É o quê? É renunciar todos os dias, todas as manhãs, renunciar os meus desejos carnais, renunciar a minha vida de pecado, buscar uma vida de santidade. É isso que a palavra em Levítico está nos ensinando e é isso que nós devemos viver hoje. Nada mudou, tudo está no devido lugar da mesma forma, né? Deus está nos ensinando de maneira lúdica com essas ofertas, com esses animais sendo sacrificados, aquilo que Ele quer representar para nós numa vida de santidade com Ele, numa vida de comunhão com Ele. Então, isso é muito importante aqui. A oferta pelo pecado deveria ser sacrificada no mesmo local onde o holocausto também era sacrificado, tá bom? Então aqui já é o primeiro detalhe importantíssimo. Se vocês não entenderam, pode perguntar que eu repito alguma coisa, tá bom? Por isso que a oferta, o versículo 25 termina assim, ó, é uma oferta santíssima. Porque se vocês voltarem lá no holocausto, a palavra fala que tudo que tocar, né, nessa oferta de holocausto, ela se torna santa. Então, aquele que tem pecados e se aproxima de Deus, aquele que busca essa salvação em Cristo, ele se torna santo. A palavra de Deus diz que nós somos santos porque Ele é santo. Aliás, nós devemos ser santo porque Ele é santo. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida precisa ser de santidade, não porque nós viramos crente, não porque agora a gente é crente, não. É porque o Deus que eu sirvo, Ele é santo. Não há possibilidade de um cristão dizer que ele tem comunhão com Deus e ele vive numa prática de pecado. Ele vive numa vida de pecado. É inadmissível e é impossível que isso realmente esteja acontecendo. Porque aqueles que se aproximam de Deus, eles automaticamente são constrangidos pela santidade de Deus. A santidade de Deus, ela nos constrange. Quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dele em relacionamento, não é possível que eu permaneça numa vida de prática de pecado. Se isso está acontecendo, só tem duas questões. Ou eu estou simplesmente falando uma coisa que não estou fazendo, então não existe uma vida de relacionamento com Deus, e é por isso que eu consigo viver uma vida de prática de pecado, porque não tem a ação do Espírito Santo na minha vida, ou então eu estou correndo um risco seríssimo de estar sim buscando a Deus. O Espírito Santo tem falado comigo a respeito do meu pecado e eu simplesmente decido permanecer no pecado. Isso vai gerar morte. Isso vai gerar morte física e morte espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado. Com Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, quando uma pessoa ela vive uma vida de
aparente busca de Deus, ou ela se mostra buscando a Deus o tempo todo, mas ela vive uma vida de pecado, a probabilidade dela vir a morrer fisicamente e espiritualmente é muito grande, porque a santidade de Deus, ela traz juízo, a santidade de Deus, ela traz a ira de Deus quando não há santidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso também. Versículo 26. Ele diz assim: o sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Então aqui a gente tem alguns pontos, né? Então ele fala que o sacerdote que oferecer esse sacrifício, ele vai poder comer desse animal ali, né, no átrio. Ele vai poder comer ali no tabernáculo mesmo desse animal. Esse animal não vai poder sair dali para casa de nenhum levita, para casa de nenhum sacerdote, porque é ali no ambiente do átrio, no ambiente do tabernáculo, que esse alimento vai poder ser comido pelo sacerdote. Ele tem direito a comer desse alimento ali, ok? Aí ele continua dizendo: tudo que tocar nessa carne se tornará santo. Tá vendo? Que eu acabei de falar para vocês, porque a oferta do pecado, ela foi então ali colocada junto com o holocausto. Então, por causa do holocausto que é perfeito, que é Cristo, então o pecador, né, a oferta pelo pecado também se torna santo. Então nós nos tornamos santos porque nós estamos em Cristo, porque nós crucificamos a nossa vida também com Cristo. Então isso tem a ver com esse contato, né, com o próprio Cristo, com a própria oferta, né, que está sendo feita pelo pecado juntamente com Cristo. Versículo 27, tudo que tocar nessa carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. Gente, se o sacerdote que estava ali oferecendo esse sacrifício deixasse respingar o sangue daquele sacrifício, da oferta pelo pecado, na roupa dele, aquela roupa deveria ser lavada em lugar sagrado. Eu acredito que essa roupa deveria ser lavada no ambiente do tabernáculo. Provavelmente existia um lugar ali que eles poderiam tirar essa roupa e já lavar ali. Essa roupa respingada com o sangue do pecado não podia sair dali daquele ambiente de santidade. Por quê? Porque na verdade aquilo representava o próprio sangue da pessoa que estava ofertando, ou o próprio sangue de Cristo, que também nos purifica de todo pecado. Então, a seriedade dessa questão de um sacrifício pela oferta do pecado é muito sério. Então, cada detalhe que Deus está colocando nessa regulamentação tem um porquê, tem uma questão de santidade, uma questão de como que eu posso dizer, de importância para Deus do que está sendo feito, né? Então, não poderia sair daquele ambiente, isso que Deus está dizendo. Versículo 28, a vasilha de barro, se o animal fosse cozido, né, se a oferta pelo pecado fosse feito numa vasilha de barro, a vasilha que ele foi cozido ali, que ele foi feito, deveria ser quebrada. Então ela deveria ser destruída. Aquela oferta pelo pecado tocou naquela vasilha de barro, aquela vasilha de barro se tornou contaminada pelo pecado. Então por isso que ela deveria ser quebrada. Se ela fosse cozida numa vasilha de bronze, que eram todos os utensílios que eram feitos as ofertas para o pecado, ou para qualquer oferta, né? Tudo que era feito ali no átrio tinha utensílios de bronze. Lembra lá dos utensílios da construção do tabernáculo? Tudo que era usado ali no átrio era de bronze, o material era bronze. Então, essa vasilha de bronze, esse tacho, né, de bronze, deveria ser lavado e enxaguado muito bem por causa da questão do sangue, por causa dessa contaminação do sangue do pecado, ok? Isso tudo são questões muito mais espirituais do que físicas. Deus estava mostrando que a santidade era o princípio de tudo isso, era a base de tudo isso.
A questão de não ter a contaminação com o sangue é porque aquele sangue daquele animal que era a oferta pelo pecado era a representação de morte, era a representação de alguém pecador. Então não podia ter essa contaminação desse sangue em qualquer outro utensílio ali do tabernáculo, porque Deus não se mistura com o pecado, né? Deus é santo, então o pecado não pode estar contaminando nenhum ambiente, nenhuma pessoa que estivesse ali no tabernáculo. Então a vasilha deveria ser esfregada e enxaguada com água. 29. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Deus fala a respeito de exclusividade na alimentação. Então somente os sacerdotes, homens, né, poderiam ter acesso a esse alimento ali no tabernáculo. Assim como ele fala lá em cima, né? Eles podem comer, o sacerdote que ofereceu o sacrifício de oferta pelo pecado, mas ele só poderia comer ali no tabernáculo e só os homens. De maneira nenhuma esse alimento deveria ser dado para as famílias, ou para as mulheres, ou para qualquer outra pessoa que não fosse os homens da família de Arão, ok? Era exclusivamente deles. Mas ele continua no versículo 30, agora dando uma outra direção extremamente importante sobre isso. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Quem era, gente, que volta lá agora comigo, vocês vão precisar ver isso de novo. Quando a gente fala de oferta pelo pecado, de quem Deus está falando que seria a oferta que teria que ser levado para dentro do lugar santo para fazer propiciação pela pessoa, para cobrir o pecado dessa pessoa. E aí essa oferta pelo pecado, ela não deveria ser comida por ninguém. Essa oferta seria queimada totalmente. Vamos voltar lá no capítulo 4? Dá uma olhadinha comigo. Vamos pegar os primeiros versículos, que se não me engano tem a ver com o sacerdote. Vamos olhar aqui comigo, ó. Capítulo 4, versículo 3. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Então, esse sacerdote, quando ele pecava, ele tinha que, além de oferecer o sacrifício, de matar o novilho, lá onde era o holocausto, além de fazer todo esse ritual, ele tinha que pegar um pouco do sangue, colocar numa vasilha, entrar dentro da tenda, entrar dentro do lugar santo, lá onde ficava o candelabro, e ele tinha que aspergir, molhando o dedo dele, aspergir 7 vezes. Aspergir é jogar um pouco do sangue, né? Respingar o sangue, vamos dizer assim. Ele tinha que aspergir o sangue diante do véu, que era aquele véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, onde ficava a arca. Então, o sacerdote, quando ele pecava, além de fazer o sacrifício, ele tinha que levar o sangue para dentro do lugar santo. Eu expliquei para vocês sobre isso lá quando a gente falou do capítulo 4. Quem quiser dar uma relembrada, dá uma volta lá na nossa aula e dá uma ouvida novamente nesse tema, porque aqui tem um detalhe importantíssimo que tem a ver com essa questão de reconhecimento de quem é Deus. O sacerdote, ele sabia, ele era separado, ele tinha uma responsabilidade a mais, ele não era qualquer pessoa. Nós somos hoje sacerdócio real. Nós também somos sacerdotes. Então aqui fica um detalhe importante para a gente começar a pensar a respeito das nossas vidas diante do Senhor. Aí ele fala assim, ó, versículo 6, 4:6. Molhará o dedo do sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário.
O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático, que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar de holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Então percebe? Volta lá agora no capítulo 6. Todo esse holocausto, todo, inteirinho, quando o sacerdote pecasse, que ele fosse oferecer essa oferta por ele mesmo, para que ele continuasse, que ele voltasse, né, a ter comunhão com o Senhor. Então esse holocausto, esse novilho que ele ia oferecer, ele não poderia ser comido por ninguém, por ninguém. Essa oferta do sacerdote era queimado integralmente, ok? O restante do povo, os chefes, a comunidade, os homens, todo mundo que oferecesse oferta pelo pecado, o sacerdote tinha direito de comer a carne depois do sacrifício. Mas quando era a do sacerdote, esse sacrifício inteiro pelo pecado deveria ser queimado. Outro detalhe importantíssimo, ok? Então, não se tem direito a nada, né? Quando um sacerdote peca, ele precisa queimar toda a oferta, todo o sacrifício. Ele precisa integralmente, ele não vai aproveitar nada daquilo. Tudo precisa ser queimado diante do Senhor, ok? Outro detalhe, então, aqui bem importante. Então, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimado, tá bom? Então, outro detalhe importante aqui, quando é a oferta pelo pecado do sacerdote. Então, existem ofertas diferentes de pecado? Sim. Se você disser que o peso do pecado de um apóstolo, de um pastor, de um ministro de Deus é o mesmo peso do pecado de uma pessoa que acabou de se converter, não é verdade. Ainda que o mesmo sangue de Jesus purifica tanto um quanto o outro, mas a responsabilidade espiritual de um e de outro diante de Deus, ela é diferente, irmãos. Nós precisamos entender que quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, quanto mais nós amadurecemos em Deus, quanto mais nós caminhamos diante do Senhor em responsabilidades, mais nós precisamos buscar essa santidade. E não há como cobrar o mesmo tipo de responsabilidade e santidade de alguém que acabou de nascer de novo. Não adianta a gente querer igualar esse tipo. Existem tipos de pecados, Elisângela? Não. Existem tipos de responsabilidades de pecado, ok? Então, pecado é pecado diante de Deus e pronto, e acabou. Agora, a questão é o pecador. Quem é que está pecando? Deus está mostrando que existe diferença, porque senão Deus não faria diferença também com o povo de Israel, mas ele fez. Ele fez diferença com a oferta do sacerdote, ele fez diferença com a oferta da comunidade inteira, quando a comunidade inteira pecasse, ele fez diferença quando fosse um líder de uma tribo, ele fez diferença quando fosse uma pessoa comum. Então isso quer dizer que existe diferença e muita diferença, não é pouca não, é muita. Capítulo 7, bora lá, vamos ler um outro trecho. Capítulo 7, regulamentação da oferta pela culpa. Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10 diz assim: esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre,
e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote, que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal, assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira, pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda a oferta de cereal, amassada com óleo ou não, pertence igualmente aos descendentes de Arão. Capítulo 7 vai falar, o primeiro trecho vai falar especificamente sobre a oferta pela culpa, que é praticamente igual à oferta pelo pecado. A diferença é que a culpa fala de situações, principalmente contra o meu próximo, né? Contra situações que a gente leu ali, eu não vou repetir de novo. Se vocês quiserem lembrar, dá uma olhadinha lá no capítulo que fala sobre os pecados, né? Que são cometidos, que são as ofertas pela culpa. Quais são esses tipos de pecados? Está lá descrito. Então, o Senhor vai falar de que forma isso deve ser feito também, qual é a forma disso ser feito, e tem a ver com a oferta pelo pecado. É praticamente igual a regulamentação da oferta pela culpa, da oferta pelo pecado. Praticamente igual. Aí, não vou então explicar de novo, porque ele fala da mesma coisa, tá? O versículo 7... ele vai complementar, né? A partir do capítulo 7, versículo 7, ele complementa essa regulamentação com o restante. Olha o que ele fala aqui de novo. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. Então está se falando sobre essa questão de que a carne do animal sacrificado, tanto pela oferta pelo pecado quanto a oferta pela culpa, é do sacerdote, ok? O sacerdote tem direito a comer dessa carne desse animal, ok? Então ele tem esse direito, como o Senhor deu para eles e pronto, e acabou. Somente ele, o sacerdote e os homens da família de Arão é que tinham direito a comer dessa carne, ok? Mais ninguém. Era uma oferta santíssima, então tinha um direito restrito para os sacerdotes. Lembrem que a família sacerdotal é a família de Arão, exclusivamente, tá? Os levitas, eles não são a família de Arão. Arão é a família que está dentro da tribo de Levi, mas os levitas são outras famílias. A família sacerdotal é a família de Arão, ok? Então depois a gente vai dar uma olhadinha numa genealogia que fala sobre os levitas, e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor isso também, se alguém tiver dúvida aí, tá bom? Versículo 8. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Então ele está dando também o couro do animal, para ele fazer o que ele quiser. Então o couro do animal servia para várias coisas. Roupas, utensílios de casa, várias situações eram feitas com o couro desses animais. Tá? Então era do sacerdote, ele podia tirar e aproveitar desse couro como ele bem quisesse, era dele, tá? Ninguém tinha direito a ficar com esse couro. Versículo 9, toda oferta de cereal assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer, e toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Gente, isso aqui é muito legal, muito bacana. A família de Arão tinha direito, os sacerdotes, né, a partir de Arão, eles tinham direito de comer desses alimentos que eram levados como oferta ao Senhor, era deles. Eles tinham total direito de comer isso, eram ofertas santíssimas, eram ofertas exclusivas para o Senhor e que eles tinham direito de se alimentar disso. Então é como se fosse a melhor parte de toda a comida que era feita em Israel, era oferecida ao Senhor uma parte dela, de acordo com essas regras que a gente está lendo,
E o restante, os sacerdotes, os homens da família de Arão, eles tinham direito de comer disso. Então pensa que quando matasse um novilho, por exemplo, a picanha era do sacerdote. Então ninguém mais podia comer a picanha, só ele. Então é disso que Deus está falando, sabe? A melhor parte desses alimentos ficava para a família sacerdotal. Eu queria que você deixasse isso aí anotado em algum lugar, porque a hora que eu for falar sobre os sacerdotes, nós vamos ter alguns entendimentos a respeito disso, que talvez você nunca tinha pensado nisso, e que a palavra de Deus ela está deixando muito clara para nós algumas coisas. E que isso, depois que a gente toma o entendimento disso, faz todo sentido, a gente começa a viver uma vida diferente diante de Deus e diante de pessoas que são chamadas, né, para o sacerdócio. Então a gente vai entender algumas questões aí. Então deixe isso anotado, que vocês vão ver que isso vai fazer diferença na hora que a gente for falar sobre os sacerdotes, sobre o que é ser um sacerdote. Vamos seguir aqui, então, versículo 11 agora, até o versículo 21, né, que é o restante aqui, agora sobre a regulamentação da oferta da comunhão, que é a última oferta que a gente vai ver aqui como que é a regra para ela, tá? Vamos lá, regulamentação da oferta de comunhão, versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida, nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro, mas se alguém que estando impuro comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Gente, eu quero já falar uma coisinha aqui para vocês. Todas as vezes que a Bíblia cita essa frase, será eliminado do meio do seu povo, isso está falando de excomungar alguém, de excluir alguém do meio daquele arraial, do meio daquele povo, tá? Então, Israel tinha, principalmente a tribo de Levi, os levitas, né? A família sacerdotal, eles tinham uma responsabilidade tão grande diante do Senhor que qualquer atitude contrária a essas leis trariam consequências muito sérias, que era justamente a pessoa ser banida, ser tirada do meio de Israel, ok? Então, a santidade de Deus, ela trazia essa responsabilidade muito grande. Deus habitava no meio do seu povo. Deus estava no meio deles ali no tabernáculo. A presença de Deus era real. Aquele fogo ardendo ali no altar era real. Aquela presença de Deus dentro do santuário ali, no Santo dos Santos, era real. Isso não é lúdico, simplesmente. Isso não é uma ilustração que Deus está fazendo. Deus estava no meio do seu povo. Então, precisava-se ter essa responsabilidade com a santidade de Deus. Então, qualquer pessoa que fizesse algo que contrariasse,
que contaminasse o meio do povo de Israel, e precisamente ali o tabernáculo, essa pessoa deveria ou ser morta ou ser excomungada, colocada para fora de Israel. Ela deveria ser banida mesmo. Ela deveria ir para um exílio, ela deveria ir para longe do povo de Israel. Ela não teria mais comunhão com Deus, ela não teria mais comunhão com o seu povo. Essa que é a verdade. Isso está falando de exclusão, literalmente, tá? Então, isso aqui não é uma frase de efeito simplesmente, não. É uma realidade física e espiritual. Física, porque essa pessoa, ou ela era morta, apedrejada, ou de outras formas que Deus vai determinar, ou essa pessoa era realmente colocada para fora, exilada. Ela não podia viver no meio do povo de Israel. Então, de tão grave que era essa maneira da pessoa viver, brincando com a santidade de Deus, ok? Então, a tribo de Levi tinha essa responsabilidade bem grande. Vamos voltar aqui. Então, ele fala sobre a oferta. Vou fechar e vamos voltar, porque falta só 4 minutos aqui, para não fechar no meio do caminho. Volta aí rapidinho, tá, gente? 9 pessoas. Cadê o povo, Jesus? 3 sumiram. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Então, volta lá pro texto. Versículo 12, né? Ele fala assim, ó. Capítulo 7, versículo 12. Se alguém a fizer por gratidão, então, com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Então, aqui é a primeira parte, né, do que é essa oferta de comunhão. Deixa eu só ler para vocês aqui o que é a representação dessa oferta de comunhão novamente. Olha o que diz aquela tabelinha que eu dei lá para vocês. A oferta de comunhão, ela deveria ser ou gado ou novilho, machos ou fêmeas, carneiros e cabras sem defeito. Então, qualquer animal, ou dos bovinos ali, ou dos caprinos, né? Não tinha distinção de macho e fêmea, poderia ser qualquer um. Mas ele fala também dos bolos, né? A oferta de comunhão, qual era o procedimento? Somente a gordura queimada no altar, o animal assado e comido pelo sacerdote com a família do ofertante. Então, essa oferta de comunhão, ela é a única oferta que ela é sacrificada, ela é feita ali diante do Senhor e ela é comida por todos juntos ali no tabernáculo. Então pensa aí na Santa Ceia, você vai ligar uma coisa na outra. Então estamos todos reunidos ali no tabernáculo, era isso que acontecia. Quem levava uma oferta de comunhão, que era uma oferta de gratidão, né? Era uma oferta de amor a Deus, não era nada obrigatório essa oferta de comunhão, era aquilo que você realmente desejasse no seu coração entregar. E no momento então que a pessoa ia para fazer isso, toda essa oferta ela poderia ser feita então ali, e eles poderiam usufruir, comer juntos
sentar-se à mesa junto para comerem dessa oferta de comunhão. Então, essa oferta de comunhão era algo extremamente livre, no sentido de se comer todos juntos. Tinha esse momento de total comunhão. Olha o que ele diz, a finalidade, né, desse sacrifício. Sacrifício voluntário de ação de graças por alguma bênção recebida. Então, a oferta de comunhão, gente, fala de o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós amamos ter comunhão com Ele, o quanto nós amamos cada bênção que o Senhor entrega para nós, o quanto nós amamos ter comunhão com Deus, o quanto é bom ter Deus como esse Pai que cuida de nós. Então era esse sentimento que Israel tinha quando eles ofereciam uma oferta de comunhão, uma oferta de gratidão. Então era algo extremamente voluntário, não era obrigatório, mas se você quisesse levar, então que você levasse isso de maneira correta, de maneira santa, de maneira com responsabilidade. Por isso que ele fala dos bolos, por isso que ele fala dos pães, sem fermento, porém com óleo. O óleo fala dessa questão do azeite, né, que era derramado na farinha para poder fazer os pães asmos, para fazer os pães ali finos também, né? Então ele fala de um momento de total comunhão na mesa com alimentos extremamente finos, ricos, de uma forma muito, muito primorosa. Sabe, o melhor que você tiver na sua casa, era isso que os israelitas deveriam levar como oferta de comunhão, tá? Então era algo extremamente voluntário, porém deveria então ser o melhor que eles tivessem na posse deles, nas mãos deles, ok? Por isso que ele fala sobre poder sentar e comer juntos. Versículo 15. Junto com a carne, né? A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Então, quando é uma oferta de comunhão, simplesmente, né? Eles deveriam fazer aquela refeição ali mesmo e toda a carne e toda a oferta deveria ser comida no mesmo dia. Aí no versículo 16 ele diz assim, ó: se contudo sua oferta for resultado de um voto. Então, se você fez um voto ao Senhor, se Israel fizesse um voto ao Senhor, que não era obrigatório, era voluntário, ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Então, a única oferta que poderia ser comida no dia seguinte era se essa oferta de comunhão fosse por causa de um voto que você estava pagando ao Senhor. Estava lá indo ao tabernáculo oferecer ao Senhor. Então essa poderia ser ainda comida no dia seguinte. Mas a outra oferta, não. Do terceiro dia em diante é zero. Ninguém poderia comer dessa carne, porque muito provavelmente ela estaria estragada. Então lembrando aí que nós temos um deserto, não tem geladeira, né? Não tem a forma como a gente administra carne hoje em dia, né? Então Deus estava cuidando do seu povo. Essa proibição, gente, não tem a ver simplesmente com a questão do ritual, não, ainda que também tenha questões espirituais aqui, mas tem muito mais também esse cuidado de Deus para com o seu povo, porque eles estavam comendo carne, ok? Carne estraga. Depois de 1 ou 2 dias, se ficar ali exposta, vai estragar, vai apodrecer, ok? Então ele está falando que no terceiro dia em diante, jamais eles poderiam comer dessa carne. Essa oferta nem seria recebida pelo Senhor, né? Eles estariam fazendo algo que ia desagradar a Deus nesse momento. Aí fala que a carne, ela não pode encostar em nada que for impuro. Então a oferta de comunhão, gente, era algo que eles deveriam se preocupar com a questão da higiene mesmo, literalmente, essa é a palavra que a gente poderia usar aqui. Eles precisavam se preocupar com a higiene dessa alimentação. Essa oferta, ela era primorosa, ela deveria ser muito bem cuidada, porque eles estariam comendo em comunhão uns com os outros, tanto os sacerdotes, quanto os levitas, quanto a família do ofertante, eles tinham esse momento de comunhão. Então tudo deveria ser feito da melhor forma possível.
Quando se fala em todo mundo poder comer junto, é aonde entra essa restrição de que se alguém estivesse impuro, essa pessoa não podia comer dessa refeição. Vamos ler aqui junto de novo e a gente vai prestar atenção nesse detalhe. Olha só, versículo 19. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Então, assim, se essa carne tocasse em algo que tivesse impuro, algo que estivesse contaminado, ela deveria ser jogada fora, ela deveria ser queimada no fogo. Eles não poderiam comer, ok? Ainda que era uma oferta de comunhão. Não tinha a ver com pecado, não tinha a ver com culpa, era só uma gratidão do israelita. Mas se essa oferta estivesse contaminada com algo impuro, e a gente vai entender essas impurezas nos próximos capítulos, essa carne deveria ser queimada no fogo. Ninguém podia comer, ninguém, literalmente ninguém, ok? A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Então, todo mundo que estivesse ali naquele momento, dentro do tabernáculo, dentro do átrio, ali, né, enquanto aquele animal estivesse sendo oferecido, se todo mundo ali estivesse puro, e a gente vai entender o que é essa questão da pureza nos próximos capítulos, essa pessoa poderia participar. Então a gente não fala na Santa Ceia, eu tô só dando um exemplo, tá? Não quer dizer que seja exatamente isso, porque não tem a ver com outra questão espiritual aí, mas estou dando um exemplo. Quando a gente está no culto de Santa Ceia, que a gente vai oferecer a ceia para alguém, a gente não fala para essa pessoa que ela precisa estar em comunhão com a igreja, ela precisa ser batizada, ela precisa ser cristã, ela precisa estar em comunhão uns com os outros, ela precisa estar com a vida dela certa diante de Deus. Porque se ela não estiver dessa forma, é melhor que ela não coma, porque ela vai estar trazendo condenação para si mesma. É disso que Deus está falando. Essa oferta de comunhão, ela ao mesmo tempo que ela era voluntária, ao mesmo tempo que ela era opcional de quem estava ofertando, a pessoa que estava ali para se alimentar disso, para comer disso, essa família, essas pessoas que estivessem ali no tabernáculo, elas precisavam se atentar de que elas precisavam estar em santidade, em pureza, na verdade, né? Que vai um pouquinho além da santidade. Da questão de estar puro mesmo, nós vamos entender essa questão da pureza, fiquem tranquilos, mas a pessoa precisava se preocupar com isso, porque senão ela não poderia comer, ela não poderia tocar nessa carne, essa que é a verdade, ela não poderia encostar nessa carne, era algo que estava sendo preparado no fogo e era santíssimo, estava diante de Deus e é algo santo e que não pode ser comido por qualquer pessoa. Por quê? Versículo 20, mas se alguém que estando impuro comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Não sei se vocês prestaram atenção numa palavrinha que aqui faz toda a diferença para a gente entender por que, que a pessoa que está impura não pode comer. Porque essa oferta é do Senhor. Ok? Olha o que a palavra está falando aqui, gente. Versículo 20. Mas se alguém que estando impuro comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, e ele repete de novo lá embaixo no 21. Seja qualquer outra coisa impura e comer da carne, da oferta de comunhão que pertence ao Senhor. Então ele repete 2 vezes essa frase. Grifa aí, circula aí na tua Bíblia, que pertence ao Senhor. Lembra que a oferta de comunhão é uma oferta voluntária e que você está entregando uma oferta de comunhão ao Senhor. Você está dizendo que você ama o Senhor, você está dizendo que você é grato ao Senhor, você está dando um presente para Deus. Essa que é a verdade. A oferta de comunhão é como se fosse um presente que você está levando para o tabernáculo israelita, que você está dizendo, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, como eu amo a tua presença, Deus, como eu amo ter comunhão com o Senhor. A partir do momento que você entrega isso para o sacerdote fazer essa oferta ali,
diante do Senhor, essa oferta, esse animal é do Senhor. Então pensa a mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É nessa mesa que você está sentando para comer. Você acha que uma pessoa que está impura, que uma pessoa que está indigna, vamos dizer assim, ela pode sentar com liberdade nessa mesa e botar a mão num alimento que Deus já colocou a mão dele? Entendem o que eu estou querendo dizer? Deus está pondo à disposição de quem está em santidade, de quem está puro, aquele alimento para comer junto com ele ali no tabernáculo. Então essa é a seriedade do negócio. Você está dando uma oferta para Deus. A oferta de comunhão é dele. E ele está dando o direito de você comer com ele junto esse alimento. Porém, a santidade e a pureza precisa estar acompanhando essa pessoa que está se sentando à mesa para comer junto dessa oferta de comunhão, ok? Então é disso que Deus está falando. A oferta é dele. Ele é quem dá para quem ele quer essa oferta. Ele está dizendo que se você estiver puro, você pode comer, ok? Vamos continuar aqui então, a gente tem alguns minutos ainda. Eu quero terminar, quem sabe, esse capítulo 7 aqui com vocês. Gente, se ficar dúvida aí, vocês vão falando ou depois mandem lá. Eu fico impressionada que vocês são tudo, ó, top. Ninguém fica com dúvida das aulas. Eu acredito que vocês estejam entendendo. Se não tiver, vocês ficam tudo quietinho e eu não vou ficar sabendo nunca se vocês entenderam ou se vocês não entenderam. Versículo 22 até o versículo 25, 27. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor, numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave, nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Aqui Deus está dando restrições severas, né, para o povo de Israel. Lembrando de novo, põe aí um grifo aí nas tuas anotações. Essa legislação, essa regulamentação era para o povo de Israel, principalmente para a tribo de Levi, para aqueles que estavam ali sendo separados para servir ao Senhor integralmente no tabernáculo. Então, santidade era o lema dessa turma, entendeu? Então Deus estava chamando um povo à santificação. Se isso fazia deles impuro por causa de alguma situação, era por isso que Deus estava restringindo essa alimentação, tá bom? Isso não se aplica para os dias de hoje, ainda que o sangue, tá? Eu vou falar para vocês que tem uma particularidade. A gordura não se aplica mais, mas o sangue tem uma particularidade. Por que que não se pode comer sangue? Porque no sangue está a vida daquela pessoa ou daquele animal, ok? Então, todas as vezes que a gente vai ingerir sangue como comida, você literalmente está ingerindo a morte daquela pessoa, ok? Então, se o sangue é a vida, e se essa pessoa já está, ou a pessoa ou o animal está morto, isso quer dizer que aquele sangue daquela pessoa que nesse momento está morto, aquele sangue então está totalmente morto, está contaminado pela morte. E Deus não tem pacto com a morte. Deus só tem pacto com a vida, ok? Então eu não posso me alimentar de algo que primeiro passou pela morte e depois significa vida. Olha a contradição. Então, quando Deus dá essa restrição alimentar para Israel, ele está falando literalmente do que é o sangue. O sangue é a vida, a palavra fala. É no sangue que está a vida do ser humano, ok? Segundo, quando você vai comer o sangue de um animal, você primeiro matou esse animal. Então, ele está morto, ele morreu. E, portanto, há morte nesse sangue. E você é um filho de Deus, você é um sacerdote do Senhor, você não pode se contaminar com a morte. Por isso nós não podemos comer sangue,
ok? É tão simples quanto 1 mais 1 é 2, tem a ver com isso. Sangue é vida, se tá morto, tem morte, tá contaminado, eu não posso comer, eu não posso ingerir algo que tá trazendo morte. A gordura, eu falei no dia lá que a gente explicou sobre essa gordura ser queimada, a gordura tá falando da parte boa, né, do animal ali, e por isso que Israel não podia comer da gordura, porque eles estavam sempre buscando essa reverência, essa santidade ao Senhor, de entregar o melhor que eles tinham do animal para o Senhor. Então a gordura tem a ver com isso. Por isso que eu acredito que até hoje os judeus não comam gordura. Quando eles tiram, né, fazem lá a carne deles, isso é tudo muito bem preparado, com todas essas regras alimentícias que Deus deu, porque tem um porquê para Israel, ok? Mas eu também acredito que a gordura não faça bem para ninguém, tá, gente? Essa aqui é a verdade. A gente sabe disso, que comer gordura ali da carne não faz muito bem para o nosso organismo, não. Então, entendem que Deus, quando fala algo, quando restringe algo, ele está dando algo que é bom. Deus nunca fala algo restringindo algo para o ser humano porque vai fazer mal para o ser humano, é sempre o bem, tá? Então, quando Deus restringe algumas coisas, eu acredito que tem a ver com saúde, com nós nos mantermos com o nosso corpo saudável, né? Acho que eu falei um pouquinho sobre isso quando a gente falou lá em Gênesis. O ser humano era para ser vegetariano mesmo, né? Nós não iríamos comer carne animal em espécie alguma, tá? Se não tivesse tido o pecado, se não tivesse tido a destruição da terra com o dilúvio, foi ali que Deus liberou comer carne, tá? Então, Deus não tinha propósito, o propósito inicial da humanidade não era comer carne animal de espécie alguma, tá? Então a gente come porque Deus permitiu, porque ele viu que ia precisar disso, mas não tinha esse propósito no nosso DNA, não. A gente ia comer legumes, verduras e frutas, tá? Então era isso que a gente ia se alimentar. Então, comer gordura também não é bom, mas não tem uma restrição no sentido para nós hoje não. Mas o sangue sim, é melhor não comer, porque sangue é vida, Deus não quer que nós estejamos nos alimentando da morte. Tá bom? Então é por isso que Deus restringe aqui. Acho que vocês entenderam, né? Versículo 28. Vamos ler aqui até o finalzinho. Eu acho que dá tempo porque é só qual é a porção dos sacerdotes aqui nessa história das ofertas, tá? E aí a gente vai finalizar essa questão das ofertas e da regulamentação. Capítulo 7, versículo 28 até o final. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e aos seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e aos seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou-a a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, os primeiros versículos aqui, do 28 até o 34, o Senhor está falando, dando essa regulamentação a respeito da parte
que cabe aos sacerdotes, o que eles poderiam comer e o que eles não poderiam comer. Então Deus diz o que é a parte dos sacerdotes, o que eles têm direito desses animais que são abatidos ali como oferta, tá? Então, literalmente, era uma lei que estava sendo dada para a contribuição para os sacerdotes. Então, eles tinham direito a comer essas partes das ofertas. As ofertas não eram integralmente queimadas no fogo. Boa parte desses animais, dessa farinha, ficava então para a família sacerdotal. Isso é muito, muito bacana, muito especial, porque eles não tinham os seus próprios rebanhos, eles não tinham as suas próprias alimentações, eles dependiam das ofertas que eram levadas ao tabernáculo, e então dessas ofertas eles tinham as partes que eram dadas a eles para que eles pudessem comer, se alimentar literalmente, tá bom? Então é disso que o Senhor está falando aqui. E o texto termina então falando que essa foi, aí é Moisés falando, ou o escritor aqui falando, a respeito de essa foi as regras que o Senhor deu a respeito desses tipos de ofertas que nós vimos. Oferta de holocausto, oferta de comunhão, oferta pelo pecado, oferta pela culpa e a oferta de ordenação. Então, cada vez que se trocava de sacerdote, eles tinham todo um ritual de ofertas que eram feitos na ordenação do próximo sacerdote. A gente vai ver um pouquinho sobre isso nos próximos capítulos aí. Tá bom, gente? Então, terminamos aqui toda a parte do livro de Levítico que fala sobre os tipos de ofertas e sobre a regra para ser feito essas ofertas. Então, eu espero que a partir de agora, quando você vê uma leitura dentro do Velho Testamento, principalmente, falando sobre o tabernáculo ou sobre o templo, e você vê ali as ofertas sendo feitas, cada oferta que é oferecida, ela é diferente uma da outra. Tinha um propósito, então, diferente. Dependendo do tipo de oferta, a gente já sabia qual era o pecado que aquele israelita tinha cometido. Então, isso faz toda a diferença para nós, na hora que a gente vai ler a palavra, na hora que a gente vai entender o texto bíblico, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando aí do livro de Levítico. Eu amo o Velho Testamento, principalmente aqui o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros falam muito para nós a respeito daquilo que Deus está ensinando ao seu povo, literalmente. Isso serve praticamente quase tudo para nós hoje em dia, quando a gente aplica para nossa vida, a gente entende o que Deus está ensinando ali, isso é totalmente aplicável para nós, não no sentido de matar animais, mas o que é a representação disso para o nosso dia a dia como cristãos. Amém, queridos? Terminamos então aqui, eu não vou nem entrar no capítulo 8, porque a gente aí tá com 3 minutos só para terminar a aula, a gente aproveita para orar e liberar vocês aí da aula, tá bom? Vou desligar aqui.